Quais são as respectivas medidas dos lados de um triângulo semelhante, cujo perímetro mede 0,6? Ah, tá bom. Então ele está falando de triângulo semelhante. Bem, como o próprio nome diz, né, triângulos semelhantes são triângulos parecidos, mas por que que eles são parecidos? Eles são parecidos porque eles são, hã, ampliações ou miniaturas um do outro, entendeu? Então, por exemplo, esses 2 triângulos aqui são semelhantes, porque como você pode perceber, eles são, a mesma coisa, só que um é maior que o outro, ok? Sim, Muito bem. Então, a gente tem um triângulo que mede 5, 7 e 8. Então pode ser, por exemplo, esse aqui, 5 aqui, 7 aqui e 8 aqui. Muito bem, muito bem. Isso são centímetros, né. Hã, centímetros. E ele quer saber aqui, hã, então deixa eu fazer no outro aqui, vai ficar mais bonito se eu fizer no outro. Ele quer saber quais são as medidas do outro triângulo, sendo que o perímetro deste outro triângulo, ou seja, a soma dos lados desse triângulozão aqui, é 0,6 metros, ou seja, 60 centímetros. Concorda comigo? Porque 0,6 metros são 60 centímetros. sim, A questão é que a gente não sabe quanto é nenhum dos lados. Mas uma vez que os triângulos eles são semelhantes, existe uma tal de uma razão de semelhança, que é um valor que pode ser multiplicado por cada um dos lados para se chegar nesse valor. Então, por exemplo, aqui vai ser 8 vezes a razão de se 5 vezes a razão de semelhança. Aqui vai ser 8 vezes essa razão de semelhança, que eu estou chamando de k. E aqui vai ser 7 vezes essa mesma razão de semelhança. Então agora só falta a gente descobrir quem é a razão de semelhança. Assim a gente vai conseguir descobrir quem são os lados, ok? Agora ok. como é que eu vou achar a razão de semelhança? A razão de semelhança, obviamente tem a ver com, hã, obviamente ela tem a ver com o com o perímetro também. Por exemplo, o perímetro desse outro triângulozinho aqui é 5 mais 7 mais 8, que é 20, 20 centímetros. A soma desses 3 lados são 20, ok? Sim, Ok. Então, muito bem. Agora, a ideia é o seguinte, temos que fazer a divisão para encontrar a razão de semelhança. P é igual ou melhor, a razão de semelhança é igual a Pzão sobre P, ok? Então agora fazendo 60 dividido por 20, faz aí 60 dividido por 20, por favor. Quando você chegar nessa resposta, me fala. 3. 3, exatamente. Então significa que a razão de semelhança é 3. Beleza? Então agora, para você descobrir os lados, é só você fazer a multiplicação aqui por 3 e daí você vai saber qual é a resposta certa, tá? Então a razão de semelhança é sempre você pegar um lado
e dividir pelo seu semelhante. Ou pegar o perímetro e dividir pelo perímetro do semelhante. Só isso. Beleza? Beleza. Então tá bom. Então quando você achar esses ladinhos, que é tudo tabuada, né? Você anota ali a resposta certa, tá bom? Sim. Deu 3 vezes 5 vezes 3, 15. 8 vezes 3, 24. E 7 vezes 3, 21. Resposta A, então, percebeu? Então, razão de semelhança é isso. Você obtém ela fazendo a comparação, a divisão, a razão. Por isso a gente chama de razão de semelhança. Surge de uma divisão de valores, beleza? Dos valores correspondentes. Perímetro divide por perímetro. Hipotenusa, por exemplo, dividiria pela hipotenusa. Né? Ficou 24, né? Dividido por 8, daria o 3. E assim vai, beleza? Pode ser que às vezes ele te dê o perímetro, pode ser que às vezes ele te dê lados semelhantes, ok? Ok. Então tá bom. Poxa, sumiu minha figurinha. Vou colar lá de novo aqui. Então tá bom, que bom que você entendeu, menina. Vamos para a próxima. Então deixa eu pegar a próxima aqui. Ah, tá bom. Vou pegar aqui. Um triângulo ABC abaixo, o lado ST é paralelo ao lado BC, ou seja, a gente está falando de triângulos semelhantes. De novo, esse triângulo aqui, olha só, pequenininho, ele é semelhante ao triângulo grandão. Um é a ampliação do outro, ok? É que nem o problema anterior. Só que agora a gente colocou um dentro do outro. Entendido? Agora, uma vez que a gente já entendeu que esses triângulos são semelhantes, nós podemos utilizar o que nós já sabemos de semelhança de triângulos. Ele quer saber quanto mede AB e ST. Ou seja, ele quer saber quanto mede isso aqui e isso. Bem, para a gente conseguir descobrir isso, nós temos que descobrir a razão de semelhança. Então, temos que olhar lados que são semelhantes. Portanto, eu vou fazer uma coisa. Eu vou desenhar separadamente o triângulo azul. Acho que isso vai te ajudar a enxergar. Bem, quanto mede esse lado do triângulo azul? 10 mais 6 vezes 6. Aqui mede 12. E aqui eu não sei, na parte de baixo eu não sei. Eu sei que pelo menos até aqui, né, mede 15. Agora eu vou desenhar o triângulo pequeno. O triângulo pequeno mede 10, ó. Isso aqui é o triângulo pequeno. Mede 10 aqui. Aqui eu não sei. E aqui embaixo eu sei que mede 15. Ok?
Tanto é que esse 15 nem do triângulo grande é do pequeno. No problema anterior, eu te mostrei que era possível encontrar a razão de semelhança dividindo os perímetros. Mas eu também falei que a razão de semelhança tem a ver com os lados. Tanto é que você pegou a razão, multiplicou pelo lado e achou. Sendo assim, se eu já soubesse que aqui é 24 e dividisse pelo 8, eu acharia a razão de semelhança também. 24 dividido por 8 é 3. Muito bem. Por que que eu estou dizendo isso? Porque aqui nós temos o valor de dois lados semelhantes, olha só. Então, para eu achar a razão de semelhança, é só dividir dois lados que são proporcionais, que estão virados do mesmo jeito, né? Os triângulos são semelhantes, então esses lados são proporcionais. Se eu dividir por 2 aqui, vai ficar 8 quintos. Então a razão de semelhança, de uma forma um pouco mais bonitinha aqui, é 8 quintos. Agora que eu sei isso, o problema me pede quem é a B. Essa parte de baixo aqui é a B do azul. Só olhar aqui, né? A, B, A e B. Sim. E ele pede também quem é ST. ST é essa parte do vermelho aqui, que eu não sei. Então ele está pedindo justamente os lados que a gente não sabe. Mas, agora que a gente sabe a razão de semelhança, que é 8 quintos, a gente consegue encontrar. Por exemplo, uma vez que a razão de semelhança é 8 quintos, a gente vai fazer a mesma coisa que fizemos aqui, multiplicar pelos lados. Eu preciso, por exemplo, multiplicar o 15 por 8 quintos para descobrir quem é o AB. Já que o AB é maior que o 15, né? Ele faz parte do triângulo maior. Então eu pego o 15 e multiplico por 8 quintos. AB é igual ao 15 multiplicado por 8 quintos. 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 8, 24. Então esse é o valor do AB. Agora, eu quero encontrar o ST, que é um lado do triângulo menor. De tal forma que eu posso pensar que o ST, que é o menor, vezes a razão de semelhança, que é 8 quintos, ou seja, o menor, multiplicado pela razão de 8 quintos, razão de semelhança de 8 quintos, vai dar o lado maior, o lado do triângulo maior aqui, que é 12. Ok? O que eu quero que você entenda é que o 12, é que o 12 está relacionado com o ST e o AB está relacionado com o 15, por causa das semelhanças do triângulo, né? Dos lados semelhantes, dos mesmos lados, beleza? Sim. Isso. Então, por isso que eu multipliquei pela razão de semelhança para dar justamente o 12, né? Então, agora, como é que a gente pode terminar essa conta? Quem está embaixo vai para o outro lado multiplicando. Isso aqui você já sabe. 5 vezes 12 dá 60. O 8 vai para o outro lado dividindo. 60 dividido por 8 vai dar um número quebrado. Mas se eu dividir, por exemplo, por 2, vai ficar 30. E 4 dividir por 2 de novo vai ficar 15 quartos, ou seja, 15 meios, ou seja, 7,5. Só fui simplificando, né? Dividir por 2, depois dividir por 2 de novo, certo? Certo. Entendeu, né? Então tá bom. Bem, de novo. Tinha dois triângulos, desenhei eles separadamente para entender melhor as semelhanças. Uma vez que eu percebi as semelhanças, eu peguei dois lados que eu conhecia, veja, os mesmos lados dos triângulos semelhantes. Dividi para achar a razão de semelhança. Você sempre vai fazer desse lado. Você vai pegar coisa que é igual dos dois, entendeu? Então, nós temos esse lado que nós conhecemos do triângulo. Dividimos ele. Chegamos nisso. Depois é só fazer as multiplicações para achar o que o problema pedia. Muito bem. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pôr duas questões bem iguais a essas, bem iguais. Porque o próximo assunto já é bem mais difícil. Então, deixa eu só criar um problema parecido aqui, tá bom? Tá bom.
Ó, o que eu vou colocar aqui para te resolver agora é praticamente igual ao primeiro, só tá mudando os números. Então você está com o que eu acabei de fazer, né, com as 2 questões que eu acabei de fazer no seu WhatsApp. Você pode olhar o que eu fiz e tentar resolver, tá bom? Esse aqui que é bem igual à primeira conta que eu fiz hoje. Tá bom. Aí quando terminar você já sabe, manda fotinho.
Muito legal. Vamos ver o que você fez. Você desenhou um triângulo, muito bem. E daí você falou que o outro triângulo seria um triângulo semelhante, levando em conta a razão de semelhança. O perímetro do triângulozinho é 27, do triângulozão é 120. Você fez a divisão, achou a razão de semelhança e depois multiplicou pelos lados. Nossa, muito bom. Fico feliz. Conseguiu fazer, isso mesmo. Ok? Show de bola. Nada a acrescentar. Agora eu vou ter que criar um problema baseado na outra questão. Então, o que é que eu vou fazer? Esse aqui ficou um pouco mais difícil para eu criar. Então eu vou ter que ser um imitão. Eu vou pegar o problema e só vou trocar os valores. Olha só. Em vez de 10 é 20. Em vez de 6 é 12. Aqui é 30. E aqui é 24. Ok? Ok.
Muito bem. Você me mandou uma foto do que você fez. Você desenhou você desenhou os 2 triângulos, tal qual eu havia feito aquela hora. Então você dividiu os 2 lados que são semelhantes, apareceu o mesmo 8/5, né. Obviamente apareceu o mesmo 8/5 do outro problema, porque eu simplesmente dobrei o valor de tudo. Então, acontece que esses triângulos aí também são semelhantes aos triângulos da questão anterior. Muito bem, ótimo. Vamos ver o outro problema que você me enviou, que parece ser de pirâmides. Tales de Mileto teria sido o primeiro a colocar a questão básica de quem é feito o mundo e como funciona. A resposta não procurava os deuses, mas na observação da natureza. Tales, que era comerciante, deslocava-se várias vezes ao Egito. Numa dessas foi desafiado a medir a altura da pirâmide Quéops. Daí ele fez esse esquema aí de proporcionalidade também. Então, a altura da pirâmide está aqui dentro, esse pontilhado. Ele pegou a altura da pirâmide e pegou uma estaca e supostamente fez uma comparação entre os tamanhos. A gente está vendo aqui 2 triângulos semelhantes. Eles são semelhantes, um é só a miniatura do outro. Daí ele fala que a pirâmide tem uma base quadrada de lado medindo 230 metros. O comprimento da sua sombra mede 250. Sabendo que a estaca utilizada tem 2 metros de comprimento, sua altura e sua sombra é 5, qual a altura encontrada por Thales? Beleza. Esse problema é muito fácil. É só fazer o mesmo que a gente estava fazendo até agora. Então, falou de pirâmide, essas coisas aí, ó, é sempre do mesmo jeito. Tu vai ter um triângulo maior que representa a pirâmide, ou melhor, representa aqui a altura da pirâmide, que é o que a gente quer saber. Eu vou chamar de x. E se a gente olhar para a figura, né? Vamos voltar lá para a figura. Nós temos uma parte que seria aqui a metade, né? Se eu pensar no triângulo, né, Bruno? Vamos pensar no triângulo aqui. Deixa maior aqui. Esse triângulo aqui, ó, é o triângulo que eu acabei de desenhar na nossa análise. Ok? Ok. Então, nós temos um fato muito importante aqui para a base, que é a sombra, né? E parte da base do triângulo que formam esta parte de baixo do triângulo. Por que isso aconteceu? Beleza. Ok? Isso é um triângulo. Agora o outro triângulo está ali, pequenininho. Também formado por coisas que o enunciado cita. A sombra é a parte de baixo, a parte de cima é a estaca, e é isso. O enunciado fala que a estaca mede 2 metros e a sombra mede 5. Ok? Muito Ok. bem. Nós queremos um cara que tenha a ver com o X. Ou melhor, nós queremos o X, que é um cara que tem a ver com o 2. Mas para isso, obviamente, a gente precisa de alguma informação da parte aqui de baixo. Só que isso está bem claro no enunciado também. Olha só. A parte de baixo é o comprimento da sombra mais metade da medida da base. Dá para perceber isso? Tá vendo? Sim. Metade da base. A base mede 230. Metade é 115.
mais a sombra que é 250. Ok? Ok. Então eu posso dizer uma coisa muito legal, que x sobre 115 mais 250, que é 365, é igual a 2 sobre 5. Tá vendo? As proporções de um triângulo tem que ser igual para as proporções do outro triângulo, uma vez que esses triângulos são semelhantes, tá bom? Daí agora a única coisa que você precisa fazer para resolver esse problema é fazer a multiplicação cruzada. 5x é igual a 2 vezes 365. Então, vai ficar 2 vezes 365 dividido por 5. Vou fazer isso porque o 365 é divisível por 5. Então vai ficar 36 dividido por 5 dá 7, sobra 1, 3. Então vai ficar 2 vezes 73, 146. Ok? Então a altura da pirâmide é 146 metros. Beleza? Beleza. Beleza, então. Bem, o que é que você vai ter que sempre fazer nesses problemas de triângulo, né? Você vai ter que olhar para o problema e tentar perceber as semelhanças, né? Eu olhei para o meu problema e percebi que tanto a sombra formada pela pirâmide quanto pela estaca tem que ter, vai gerar triângulos semelhantes, uma vez que os raios de sol são paralelos aqui, né? Eles passam igualzinho na estaca e na pirâmide. Então, sempre que falar esses problemas de raio de sol assim, você sabe que você está falando de triângulos semelhantes. Daí você teve que tomar cuidado de perceber que a base desse triângulo vermelho é metade da base medida, que ele falou no enunciado, e o comprimento da sombra. Vai ter a ver com o comprimento da sombra da estaca. Então, sempre desenha separado assim, vai te ajudar muito a resolver, tá bom? E depois, olha o que eu fiz. Dessa vez eu não fui para a razão de semelhança, porque dava para fazer a razão de semelhança. Mas eu achei mais rápido fazer desse jeito. As divisões dos lados de um triângulo igual a divisão dos lados do outro, e fiz a multiplicação cruzada. A gente chama isso de teorema de Tales, tá bom? Tá bom. Então, tá bom. Acho que por hoje é isso. Dá pra ver que você tá malzinha, mas pelo menos consigo fazer tudo que eu pedi. É isso aí. Então, eu Sim, vou te enviar aqui o que a gente fez e daí nós temos aula de novo na quinta, certo? certo. Muito bem, a gente se fala de novo na quinta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.